Boa noite. Vamos continuar, como temos feito nas quartas-feiras, nosso estudo sobre o jejum e como o jejum pode ser útil no nosso crescimento e na nossa busca ao Senhor. De cara você já percebe que o jejum é um ato de fé, porque a prática de se abster de um alimento não é uma barganha com Deus, não é uma promessa, não é uma penitência, mas é uma postura que você toma diante do Senhor, como ao orar. Você faz uma oração a Deus, coloca sua petição ao Senhor, e você não sabe se Ele vai responder sim ou não, mas pela fé você pede, entendendo que o Senhor, se tiver misericórdia, vai conceder. Ou talvez Ele não conceda, porque entende que não é o melhor para você, nem para mim. O fato é que Deus nunca responde algo para nos prejudicar, óbvio, mas nem sempre a resposta do Senhor é de acordo com os nossos planos ou pensamentos. O jejum também é uma prática de fé. Embora estejamos observando isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento a igreja jejuava. E vamos ver, interessante isso, uma prática de jejum por toda a nação. Isso vai nos dar algumas ideias para o momento em que nós vivemos. Nós já vimos que o jejum ele só é praticado em situações difíceis. Você nunca jejua quando você está alegre ou quando você está buscando um objetivo, um alvo, um desejo. Não. O jejum é quando você está passando por problemas, dificuldades, perseguições, enfermidades e situações complicadas da vida mesmo, para vencer pecados. A gente viu o exemplo de Davi, que jejuou e orou ao Senhor para que Deus não matasse seu filho recém-nascido ali. Mas Deus quis matar e Davi entendeu muito bem a vontade de Deus naquele momento. Não é fácil, mas Davi compreendeu. Vimos o jejum de Neemias por causa do seu povo que estava sofrendo ali decisões difíceis que Neemias deveria tomar para voltar a Jerusalém e ali ajudar na reconstrução. E vimos o jejum de Acabe, um homem que pecou terrivelmente diante de Deus durante sua vida, mas quando soube do juízo de Deus contra ele, ele se arrependeu, clamou por misericórdia e Deus foi misericordioso. E junto do clamor de Acabe veio o jejum e a oração. Então o jejum é algo, uma abstenção de um alimento, pode ser de um dia todo, ou pode ser de uma refeição, não com o objetivo de fazer dieta para emagrecer. Não, aí é outra história. O jejum tem o objetivo de chegar diante do Senhor em oração. Jejum sem oração também não tem muito sentido, né? Você tem que ter uma prática de oração e jejuar. Hoje nós vamos observar que o jejum ele pode ser praticado por toda uma nação. Muitas vezes nós crentes nos envolvemos com a política no sentido de debater, de votar, de indicar, de reclamar de políticos. E tem assunto aí à vontade. Mas se nós queremos a melhora do nosso país em muitos aspectos, que tal o jejum e oração? Principalmente nesta época de pandemia. E eu acredito que essas são as nossas grandes armas. E o texto que nós vamos observar hoje é o de Daniel, capítulo 9. Estudamos o livro do profeta Daniel, mas não focalizamos o aspecto do jejum. E hoje nós queremos destacar isso, Daniel 9, a partir do verso 3, Daniel orando a Deus e clamando. Pelo quê? Aqui Daniel ora porque está próximo do fim do cativeiro babilônico, mas Daniel não sabe ao certo quando será. Há 3 possíveis fins ou términos do cativeiro babilônico, porque houveram 3 grandes deportações. Qual é o fim? Porque são 70 anos de cativeiro. A partir de 605 a.C., foi a primeira deportação quando Daniel foi levado para a Babilônia. Foi em 597 a.C., segunda deportação. Ou foi em 586 a.C., quando Jerusalém foi invadida, tomado, o templo destruído. Qual dos 3 marca o fim? Marca a contagem do início do cativeiro babilônico. Daniel, estudando a profecia de Jeremias, entendeu que eram 70 anos de cativeiro, mas quando vai terminar? E ele orou a Deus e suplicou
que Deus tivesse misericórdia e encerrasse logo o cativeiro. Então, Daniel capítulo 9, verso 3, diz assim: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então veja que a prática da oração no povo do Antigo Testamento e do Novo era uma prática que envolvia uma série de preparativos. Ele, no caso, Daniel queria mostrar a Deus o quê? Ele queria se humilhar diante de Deus. Ele vestia esse pano de saco, que era um pano grosso, próprio para ele se humilhar diante de Deus. Não era uma roupa de festa, roupa bonita, era uma roupa para se humilhar diante do Senhor. Cobria sua cabeça com cinzas, se prostrava no chão com o rosto em terra, não se alimentava e orava. Isso, na época, para o judeu, isso no Antigo Testamento, e até no Novo também, era uma prática para dizer para Deus o quê? Senhor, realmente essa é uma questão importante para mim. Eu preciso que o Senhor responda, me atenda, me escute e derrame a tua graça sobre a minha vida, no caso de Daniel, sobre a vida do povo. Estou dizendo isso porque hoje nós somos crentes na modernidade. Então nós vamos lá para trás e fazemos uma oração de 20, 30 minutos, pronto, compartilhada em 5 pessoas, 6, e pronto. E saímos da igreja nos sentindo os crentes mais espirituais do mundo. Não estou dizendo que está errada a nossa oração ali atrás. Estou dizendo que nós devemos ter uma prática de oração em casa, na nossa vida pessoal, ali é uma oração congregacional entre irmãos, mas uma oração pessoal, você e Deus, de uma maneira mais concentrada, direcionada, dedicada. E o jejum é uma das práticas que sobrevive do Antigo Testamento. O pano de saco não precisa, cinza na cabeça também não precisa, mas um jejum aparece na igreja do Novo Testamento. Isso indica que nós podemos usar até hoje a prática do jejum. E então, olha a continuação da oração de Daniel. Verso 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Detalhes importantes da oração de Daniel aqui, que estava em jejum, pano de saco e prostrado. Primeiro, Daniel não foi como o povo rebelde aos profetas. Daniel foi obediente. E por que ele usa nós? Porque Daniel entendia que ele fazia parte de um grupo, uma nação. Não foi ele que pecou para ir ao cativeiro. Ele não era idólatra, ele não sucumbiu aos pecados da nação, mas ele se coloca no meio dos pecadores quando ele intercede pelo povo, para que o povo volte. Isso é muito importante, esse sentimento de pertencimento a um grupo. Naquela época era uma nação, um povo, uma raça, Israel. Hoje nós somos de várias raças diferentes, mesmo brasileiros, mas várias etnias aqui presentes, certamente, mas a igreja é um corpo. Muitas vezes, na igreja, nós não temos esse pensamento, né, de coletividade. Ou seja, por exemplo, a igreja está fazendo algo errado. Vou sair dessa igreja, não preste para mim não, vou para outra, porque lá o pessoal é mais santo. Onde está o sentimento de orar a Deus para que o Senhor abençoe a igreja? Entende? Isso meio que se perdeu na modernidade. Por quê? Tem muitas igrejas. Então, se aqui não me agrada, eu vou para outra. Isso é só para você refletir. O sentimento de pertencimento de Daniel aqui, ao estar jejuando e orando pelo seu povo. E ele se coloca no meio dos pecadores, embora a gente saiba pela vida dele que ele não vivia em pecado como o povo que foi trazido cativo. Pelo contrário, com 15 anos, no capítulo 1, provavelmente ele tinha 14, 15 anos de idade, Daniel demonstrou uma extrema fé, não se contaminando com a comida utilizada para a idolatria, o que era muito presente naquela época. Ele preferiu
verduras e água, e insistiu e batalhou por isso, e Deus o abençoou. Então, Daniel tinha esse entendimento de pertencimento a um povo e orar a Deus pelo meu povo. Da mesma forma, nós somos de um povo chamado igreja. Não é um povo, uma raça, mas é um povo, uma comunidade. E pertencemos a esta igreja local chamada Igreja Batista Manancial. Tem muitas outras igrejas locais aqui próximas, que são nossas irmãs, e que também comungam com a mesma fé no Senhor Jesus Cristo e a crença na Bíblia, na Escritura, como a palavra de Deus, que orienta nossa fé e nossa prática. Então, temos que ter esse entendimento. Sempre que você coloca o corpo, aqui é o corpo de Cristo, né, a igreja, numa situação em que você é melhor do que esse corpo, algo está errado. Todos somos pecadores. Mesmo que uns mais, outros menos, alguns se santificando mais, outros se santificando menos, todos somos pecadores. E quando formos orar pela nossa igreja, estiver passando por dificuldades, e quando eu falo passar por dificuldades, seria incredulidade, seria esfriamento espiritual, seria falta de amor. Isso aí é por isso que nós devemos orar, para que isso não chegue até nós. Né? Não estou falando de número ou prosperidade financeira da igreja, mas falando dos valores espirituais que o Senhor quer que nós tenhamos. Então, se percebermos isso na igreja, aí vale sim fazermos um jejum e oração para que o Senhor fortaleça a vida dos crentes na nossa igreja. E Daniel está orando exatamente por isso, para que o Senhor tenha misericórdia do povo, que não obedeceu os mandamentos, que não seguiu aos profetas, que foi rebelde e idólatra. E no verso 7, ainda lemos: A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Daniel, ao orar e jejuar, ele colocou a oração na perspectiva certa. O cativeiro babilônico não foi culpa de Deus. De Deus vem a justiça. Foi justiça de Deus contra o povo que se rebelou e idolatrou. E ao povo que pecou, é a vergonha, o corar de vergonha. Perspectiva bíblica e correta de onde Deus está e onde nós estamos. Aplique isso hoje na pandemia. Essa pandemia, a culpa não é de Deus, é do homem. Por alguma razão, Deus colocou esta praga, esta enfermidade, para que a humanidade se arrependesse dos seus pecados. O que não acontece de modo geral. Os homens vão para todos os lados, mas não pensam que Deus está julgando as suas vidas. Mas a pandemia só veio porque Deus quis. Deus é soberano sobre tudo, obviamente. Então, cabe a nós entender a justiça de Deus. Óbvio que se Deus colocou isso para a humanidade, é porque o Senhor não está se agradando da humanidade. E cabe a nós o corar de vergonha e o arrependimento. Né? Entender qual a nossa situação. Somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus. A despeito das respostas humanas para um vírus como esse, o Senhor está no controle de tudo. Vai morrer quem tem que morrer. Vai viver quem tem que viver. E o Senhor é soberano. Parece minimizar o problema, mas é isso mesmo. Tudo ocorre pelo querer do Senhor. E Daniel entendia isso aqui muito bem, exatamente o que estava acontecendo. Depende do Senhor derramar a sua graça e o seu favor. Por isso, jejum e oração. Então, o que é que nós devemos fazer no meio de uma situação tão crítica como essa em que estamos vivendo? Jejue e ore. Daniel fez isso para saber quando o povo voltaria para sua terra. Lá era um problema seríssimo, era o cativeiro. Eles foram retirados da terra, perderam propriedade, perderam família, perderam terra e estavam na terra estranha. Há 70 anos já nasceram descendentes. Agora temos que voltar para Jerusalém. E havia outros impactos também, o fato do templo ser destruído, Jerusalém ter sido destruída. E Daniel suplica pelo povo em jejum e oração.
Perceba bem, qual a estratégia que Daniel usou para resolver um problema tão sério como esse? Daniel já era um homem de uma certa idade nesse capítulo aqui. Já deveria ter entre os seus 60, 70 anos de idade aqui. Ele era um homem relativamente poderoso, porque ele já tinha estado como um grande conselheiro de Nabucodonosor e passou como conselheiro para o Império Persa. Mas ele não tentou resolver a questão do povo dele militarmente, politicamente. Pelo menos o livro do profeta Daniel não mostra isso. Como é que ele tentou resolver? Ele leu o profeta Jeremias e ele orou a Deus com jejum e oração. Irmãos, nós temos armas extremamente poderosas na nossa mão. A fé no Senhor Jesus Cristo, a oração. Uma pessoa que não tem Jesus não chega diante do trono da graça. Nós chegamos. Basta você conversar com Deus em nome do Senhor Jesus e o Senhor escuta as nossas petições. E se nós orarmos como Daniel, pela graça, pela misericórdia de Deus e jejuando nos momentos de dificuldade como esse que vivemos, certamente o Senhor, se quiser, despejará a graça dele sobre nós. Precisamos, assim como Daniel, aprender a ter mais fé nas estratégias que Deus nos dá. Essa é a metodologia que Deus nos dá para enfrentar situações difíceis. Jejum e oração. Para combater pecados, jejum e oração. Tribulações, tentações, é jejum e oração. E vamos ver outros textos que nos apresentam essa verdade. Em Daniel 9:22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E a partir daqui, o anjo revela a Daniel a profecia das 70 semanas, quando será posto fim aos pecados no mundo. Por que Daniel era muito amado? Ele orou e o anjo foi entregar a mensagem para Daniel, porque ele entendia o método de Deus, ele cria no método do Senhor, que não mudou até hoje. Oração, jejum, crendo que o Senhor tem todas as respostas, todo o poder, Ele é soberano sobre tudo, é soberano sobre a pandemia, é soberano sobre o momento de começar, o momento de terminar e todos os detalhes que ainda vão aparecer e acontecer. O Senhor está no controle e Ele é nosso Deus. Basta orarmos e jejuarmos. E o que o Senhor fizer sempre será o melhor, para a glória do nome dEle e para a bênção das nossas vidas. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê essa sabedoria. Pai, nós te agradecemos muito por tua graça e misericórdia e pelo teu tão grande amor. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos desse modo como o profeta Daniel, que buscou resolver as questões do seu povo, jejuando e orando. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos esta fé para jejuarmos e orar, a fim de que o Senhor derrame tua graça, a graça do Senhor sobre nós. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.